Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que já acompanha o nosso Paddock Sprint dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro. Paddock Sprint, que é a nossa versão reduzida do já tradicional Paddock GP, e acontece diariamente nesse período de férias, podemos dizer assim, das principais categorias do esporte a motor. A gente traz tudo que rola de mais interessante nesse período de hiato dessas categorias. Mas mesmo assim, tem muita coisa para a gente comentar. Ontem teve, né, no último fim de semana, teve as 24 horas de Daytona, com vitória de piloto brasileiro, pilotos brasileiros disputando em todas as classes. Mas antes de puxar o nosso assunto, o nosso tema principal aqui, e apresentar o meu companheiro nessa atração, eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, para poder ativar o sininho, para poder receber a notificação de todo o conteúdo diário que a gente publica por aqui. Também já deixar o seu like para poder espalhar a palavra do Grande Prêmio aqui pelo YouTube. Bom, e como eu mencionei, uma das categorias que já iniciou a temporada 2025 foi o Windsor Sports Cars, que teve rodada de abertura no último fim de semana lá em Daytona, com as 24 horas, e essa corrida foi transmitida ao vivo, de graça e com exclusividade aqui no Brasil pelo Grande Prêmio, tanto no nosso canal aqui no YouTube, quanto também na GPTV, que é o canal de televisão do Grande Prêmio e que está disponível nas plataformas dos aparelhos de TV da TCL, da LG, da Claro TV e na sua Play. E a corrida de ontem foi um tanto movimentada, presença de muitos brasileiros nas categorias, Felipe Massa e Felipe Fraga correndo na LMP2, o Augusto Farfus na GTD Pro, Daniel Serra na GTD, mas o grande destaque ficou ali para quem estava de fato na classe principal na GTP. Felipe Drogovic, que no ano passado já fez um trabalho com a Cadillac e disputou as 24 horas de Le Mans. Esse ano fez um movimento um pouquinho diferente, também com a Cadillac, mas esteve presente lá em Daytona, dividiu o carro com Jack Aitken, Earl Bamber e Frederic Vest, só que ali durante a madrugada o carro acabou sofrendo uma quebra na suspensão, o Vest, que estava ali na direção, acabou batendo no muro, os prejuízos foram grandes, foram consideráveis, o carro teve que voltar para os boxes, uma manutenção muito grande ali, acabou perdendo muitas voltas e saiu da briga pela vitória e acabou terminando a corrida em nono. Só que, por outro lado, o Felipe Nasser, que dividiu o Porsche número 7 com o Nick Tandy e com o Laurent Vanthoor, ele brilhou ali, principalmente nas últimas horas da corrida, e conseguiu a vitória pelo segundo ano consecutivo. E para você que está aqui acompanhando o Paddock Sprint e não assistiu a corrida nesse fim de semana, o Nasser estava em terceiro na última hora da corrida, quando teve ali a última bandeira amarela, a corrida recomeçou, ele passou a BMW do Vanthoor, quando faltava ali 38 minutos para o fim, e depois, né, seguiu ali na segunda colocação, bem próximo do companheiro de equipe Matt Campbell, e faltando ali cerca de 23 minutos para o final, ele fez a ultrapassagem, depois segurou a pressão do companheiro de equipe e venceu pelo segundo ano competitivo. E aí, já puxando para o nosso tópico principal, para o nosso assunto desse programa, a caminhada do Felipe Nasser com a Porsche, ela é, de certa forma, bem rica ali no Endurance, porque ela não se limita só a essa vitória de ontem. Ele é muito responsável pelo sucesso que a Penske teve aí ao longo dos últimos anos, esteve diretamente ligado ao desenvolvimento do Porsche 963 e também venceu o campeonato do INSA em 2018, 2021 e no ano passado com a Porsche Penske. Então eu já vou chamar aqui para a tela para poder compartilhar aqui esse programa comigo, dar os comentários dele também, o Giovanni Danjo. Vou primeiramente, Danjo, te perguntar como é que você está, tudo bem? Bom dia. E quero que você também já faça uma avaliação aí da participação dos brasileiros nessas 24 horas de Daytona. É isso aí, Bernie. Bom dia para você, para todo mundo ligado e mais um Paddock Sprint, também para o PP que está na produção. Foram 24 horas de Daytona bem positivas para os brasileiros. Talvez, olhando para alguns resultados, pode passar um pouco despercebido, pode ser considerado até algumas atuações
podem ser consideradas um pouco mais discretas, mas no geral foram boas atuações. Muitos brasileiros ficaram, principalmente durante o sábado, ainda entrando na madrugada para o domingo, ficaram na disputa pela liderança em várias classes. Teve um momento ali que a gente viu o Augusto Farfus assumindo a liderança da GTD Pro, a gente também tinha o Nasser e o Drogovic, né, os carros, né, dos brasileiros, não necessariamente os brasileiros no carro, mas os carros deles disputando também a liderança lá na classe rainha, na GTP, e enquanto isso o Massa e o Fraga sempre muito bem colocado na LMP2, e além, é claro, da vitória do Felipe Nasser, Massa e Fraga conseguiram um pódio, conseguiram ficar na terceira posição da classe LMP2 e foram um grande destaque, né, porque eles estavam, né, começaram digamos que um pouco mais atrás, não fizeram uma classificação muito boa, começaram lá na 8ª posição, mas conseguiram crescer ao longo da prova e chegando na reta final estavam ali em 5º, mas não estavam mais na volta do líder, então a disputa pela vitória parecia já um pouco mais distante, mas eles conseguiram crescer, se aproveitaram também de um timing muito perfeito nas últimas bandeiras amarelas, que favoreceu a estratégia da equipe do carro número 72, e além disso, do 74, perdão, e além disso conseguiram, né, ganhar essas posições valiosas para conseguir chegar dentro do top 3 e com isso também somar um pódiozinho Felipe Fraga e o Felipe Massa na LMP2. Também na LMP2 tivemos o Pietro Fittipaldi, que fez um caminho meio que reverso, começou melhor na corrida, figurou ali entre as primeiras posições ao longo da primeira noite, né, ao longo da madrugada de sábado para domingo, mas aí acabou sofrendo, né, próximo ali das 11h30 da noite pelo horário de Brasília, sofreu um acidente, o Pietro não estava no carro, mas o carro dele, o 73, acabou batendo naquele Big One, que foi o maior acidente da noite, o maior acidente da corrida, ainda na noite de sábado, e com isso acabou comprometendo a corrida, ele terminou apenas na 10ª posição, mas de novo, mostrou momentos fortes, mostrou momentos positivos. O Farfus, que eu destaquei, que praticamente foi o principal líder, né, comandou as ações na GTD Pro também, acabou sofrendo um acidente ao longo da madrugada, terminou em 12º, mas de novo, foi uma performance muito positiva de um piloto, é claro, bastante experiente já, que é o Augusto Farfus, em corridas de endurance e também, consequentemente, corridas de 24 horas. O Drogovic também foi um destaque, né? Você passou um pouco por cima, né, Bernie, sobre o Drugo no carro 31 da Cadillac, que tem sido um carro bastante competitivo nas últimas 24 horas de Daytona, contou com outro brasileiro, no caso era o Pipo Derani na equipe, o Drogovic agora fazendo sua estreia e estreando muito bem, ainda no sábado, conseguindo assumir a liderança, passou o Laurens Vanthoor no carro, que acabou vencendo o set para assumir a ponta, claro, de novo, muito cedo, mas foi uma relargada muito forte do Drogovic, que também mostrou um potencial muito grande para corridas de endurance, ele que, né, já teve experiência em algumas outras etapas e algumas outras categorias, né, inclusive correu em Le Mans pelo WEC na última temporada, mas fez sua estreia nas 24 horas de Daytona, né, e estreou muito bem o Felipe Drogovic, quem sabe pode até ser uma possibilidade aí, uma nova porta se abrindo para o Drugo, pensando na carreira dele, além, é claro, da Fórmula 1, que ele hoje é reserva da Aston Martin e não consegue encontrar espaço para virar titular. E assim como o Nasser, né, que também teve uma experiência muito curta e breve na Fórmula 1, conseguiu encontrar e muito sucesso nas corridas de endurance, e em especial no IMSA com a Porsche Penske. Daqui a pouco, é claro, a gente vai falar um pouco mais do Nasser. E por último, né, na GTD, falei do Pipo Derani, que correu com a equipe do 31 na GTP na temporada passada, agora ele foi para a GTD, está no período de transição, né? Porque o Derani vai assumir o projeto da Genesis, que é da Hyundai, né? Que vai entrar em 2026 no WEC, em 2027 no IMSA. Enquanto isso, ele está naquele período de transição e correu pela GTD. E o Derani teve alguns momentos também um pouco mais positivos, mas não foi tão competitivo assim com o carro 36, que inclusive acabou sofrendo um incêndio ao longo da noite, terminou apenas em 20º na classe. Então, uma corrida um pouco mais discreta do Derani, que, de novo, também, assim como o Farfus, é um piloto brasileiro bastante experiente em corridas de endurance. E, por último, também tivemos Daniel Serra, que venceu no ano passado, nesse ano, as 24 horas de Daytona, nesse ano, fazendo parte da equipe integral, né? Ele é o titular, é um dos titulares integrais da equipe da Conquest, com o carro 34, com a Ferrari 34. Ele também teve momentos brilhantes, chegou a subir a liderança, ficou entre os líderes, mas ao longo da madrugada teve um problema nos boxes, ficou parado um tempão e não conseguiu recuperar o prejuízo, por isso ficou apenas em 12º, mas de novo, também mais uma performance de destaque do Serra. Então, assim, Berno, em termos de resultados, tivemos a vitória, é claro,
do Felipe Nasser com a Porsche Penske na GTP, né? Vitória geral, então tem um peso muito grande, mas também tivemos o pódio do Fraga e do Massa, e no geral, né, nos outros resultados, nenhum resultado muito brilhante, mas performances de destaque de praticamente todos os brasileiros. Então foram 24 horas de Daytona muito positivas, ao meu ver, para os pilotos brasileiros, e a gente vê, é muito bom a gente ver esse grid recheado de brasileiros, e de novo, brasileiros assumindo o protagonismo e sendo destaques das suas respectivas classes. Isso aí, eu só vou fazer uma correção do que eu disse na abertura do programa, porque eu chamei o Vantor da BMW de Lawrence, mas o Lawrence é o companheiro do Felipe Nasser. O Vantor da BMW é o Dries. Eu também cometi esse erro aí durante Inclusive, foi até um episódio curioso quando o Dries estava disputando a liderança ali, ou era o Lawrence? Agora até eu confundi, mas acho que era o Dries, aí o Lawrence estava fora do carro e publicou no Twitter, reagindo ao Dries, que são irmãos, né, obviamente, sim, reagindo um ao outro. Foi um episódio até curioso, os dois tweetando um sobre o outro durante a corrida. Isso aí. E aí, já que a gente está entrando nessa questão dos brasileiros, né, até comentar um pouquinho, passar um pouco por cima disso, a gente não pode também só avaliar a performance que eles tiveram nessa corrida, simplesmente, puramente pelo resultado final da corrida, até porque o Endurance é um tipo de categoria muito complexa da gente até entender exatamente, de fato, por que foram bem, por que foram mal, porque a corrida muda, é muito dinâmica, né? Do dia para a noite muita coisa pode mudar, são pilotos diferentes que assumem os carros, existem inúmeros problemas ali que podem acabar atingindo os carros, como quebra de tanto mecânica como do próprio carro em si, como questões de suspensão, motor e coisas nesse sentido. Então acho que talvez quem veja ali, por exemplo, o caso do Drogovic apenas em nono no final da corrida, não reflete necessariamente o quão bom foi o desempenho dele durante a prova. Mas o Nasser tem conquistado muitas coisas nesses últimos anos. Essa vitória consecutiva dele em Daytona, acho que coloca ele também num patamar diferente. Também venceu o campeonato do INSA no ano passado e talvez seja o brasileiro que mais tem conquistado coisas nos últimos anos no automobilismo. Com isso, você acha que é possível a gente dizer que ele é o melhor piloto brasileiro da atualidade? Eu acredito que sim. Eu acho que pela plataforma também que ele tem, né? O IMSA é uma categoria de muito respeito no Endurance, né? Conta com uma das provas, inclusive até um tópico interessante, né? Uma das provas de 24 horas de maior peso do Endurance mundial. E eu falo isso porque isso foi pauta, isso foi uma notícia de ontem, né? Em relação ao Nick Tandy, que ele venceu agora em Daytona, né? Com o carro número 7, e é o primeiro piloto a conquistar as 4 corridas, em termos de vitória geral, as 4 corridas de 24 horas, Nürburgring, Spa, Alemã e agora Daytona. Então, a gente está vendo o Drogovic ter sucesso em uma categoria, ter sucesso em Daytona e sendo também campeão, como foi na temporada passada, e chega muito forte para ser mais uma vez nessa temporada, e uma categoria de muita relevância para um ramo do automobilismo que, para muitos, é visto como a verdadeira corrida, o verdadeiro automobilismo, uma corrida de resistência ou um campeonato com várias corridas de resistência, de durações completamente diferentes entre as provas, 12 horas, corridas mais rápidas, né, de sprint, 2 horas, 4 horas, as 24 horas, é claro, também sendo o fator. Então, são vários tipos diferentes, é necessário demonstrar uma versatilidade muito grande e também uma adaptação muito grande. O Drogovic tem mostrado isso, é claro, com os resultados, com as performances dele, mas também com a adaptação dele em relação à equipe. A gente volta a lembrar, em 2024, o Nasser ele foi campeão com esse carro número 7 da Porsche, mas era uma equipe completamente diferente. Ele correu ao lado do Dan Cameron, do Matt Campbell, que foi, entre grandes aspas, rebaixado para o carro número 6, que acaba sendo tratado como aquele segundo carro da Porsche Penske, mas ainda assim se mantém na equipe, mas não está mais ao lado do Felipe Nasser e também do Joseph Newgarden. O Newgarden, é claro, mais para as 24 horas de Daytona, não era um piloto titular, mas ainda assim, era uma equipe completamente diferente. E nessa temporada, não só foram pilotos diferentes ao lado, ou junto, no caso de Felipe Nasser do carro número 7, mas também uma equipe mais reduzida. Ao invés de um quarteto, formou um trio, né, com o Lawrence Vantor e também com o Nick Tandy. Então, um grupo completamente diferente. O Nasser é o único que se repete de 24 para 23 e o resultado também se repete. Então, isso só mostra o brilhantismo do Nasser, assim como ele fez em 24 e 25, ele volta a assumir o carro no stint final, consegue
segurar, né? No caso, em 24, ele segurou a liderança contra o 31 da Cadillac, que de novo tinha o Pipo Derani na equipe, e nessa temporada ele sai da terceira posição, assume a liderança ainda, ou já na reta final, já na última hora, e aí consegue até abrir uma diferença notável e significativa para o carro número 6, que ainda perde a segunda posição para a BMW 24, que tinha feito a pole, e isso só mostra como o Felipe Nasser tem dominado e tem tirado de letra a categoria, o IMSA e também as corridas de endurance. Então, para mim, ele sim, no momento, é o melhor piloto brasileiro na atualidade. E é muito legal também a gente explorar e enxergar além da Fórmula 1. Digo, nós brasileiros, não necessariamente fãs de automobilismo, porque quem acompanha automobilismo já sabe a importância do IMSA, do Endurance, mas é muito interessante a gente acompanhar além da Fórmula 1 e entender a importância dessas outras categorias e enxergar o Felipe Nasser, que está brilhando do IMSA, brilhando em Daytona, como o melhor piloto brasileiro da atualidade. E, de novo, o Nasser é um piloto que recebeu uma oportunidade talvez até injusta na Fórmula 1, muito curta a passagem dele pela Sauber, inclusive, né, que vai ser a casa do Gabriel Bortoleto, e ainda assim ele tinha um talento excepcional que não foi explorada pela Sauber, não foi explorada na Fórmula 1. Mas aí ele conseguiu levar isso para a Porsche Penske, para o IMSA, e hoje ele está aí, dominando, e para mim, com muitos méritos, é o melhor piloto brasileiro, sim, da atualidade. Eu acho que o feito dele se torna ainda maior, principalmente por causa da relação que ele tem com a Porsche no desenvolvimento, no crescimento desse carro aí, né? Ele está ali desde o início do projeto, quando o carro da Porsche ainda tinha ali alguns problemas de performance, de desenvolvimento, ele sempre esteve presente ali nos testes para poder fazer a coisa vingar mesmo, para poder virar e se tornar essa potência que ela é hoje em dia. Acho que isso também, acho que além de você vencer corridas com uma equipe, o fato de você ajudar a construir, de você reestruturar tudo ali dentro, meio que faz o feito ser ainda maior, ser ainda mais considerável. E você até comentou essa questão da Fórmula 1, talvez quando a gente pergunta se o Nasser é o melhor piloto brasileiro da atualidade, imagino que muitas pessoas talvez façam uma comparação direta, talvez, com o Bortoleto, justamente por ele estar chegando agora ali na Fórmula 1 né, querendo ou não, é a maior vitrine que tem, ele está mais à exposição ali. Talvez muitos possam achar que o Bortoleto seja melhor ou coisa do tipo. Eu acho que ainda é muito cedo para poder fazer uma avaliação nesse sentido. Talvez o talento do Bortoleto seja muito maior, né, tem um teto bem maior do que o do Nasser, mas acho que ainda é muito cedo para poder fazer qualquer tipo de comparação nesse sentido, porque é lógico que ele fez ótimos trabalhos tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, e pelo que dizem aí as equipes, né, tanto a McLaren quanto a Sauber, ele tem trabalhado muito bem na Fórmula 1 também, mas eu acho que ainda não cabe fazer essa comparação direta, acho que ainda está um pouco cru para poder fazer isso, é um pouco prematuro. E aí, mas já que a gente está entrando nessa questão de melhor ou não tão melhor assim piloto brasileiro, como é que você elencaria um ranking desses pilotos que a gente tem agora? Aí você pode puxar até dos que correm em categorias internacionais, mundiais, e até dos que correm aqui no Brasil mesmo. Como é que se fosse para você montar, sei lá, um top 5, como é que você faria? Olha, 5 nomes eu vou ter que pensar bastante aqui, mas eu acho interessante essa sua análise do Bortoleto, porque eu não considero muito o Bortoleto nessa discussão ainda, porque ele tem muito potencial, e pode ser que daqui 6 meses ou um ano a gente esteja tendo esse mesmo debate e o Bortoleto apareça como unanimidade número 1. Pode ser uma possibilidade. Mas acho que Fórmula 2, Fórmula 3 ainda é categoria de base, né? Podemos colocar assim. Então acho difícil a gente elencar um piloto como o melhor do país estando numa categoria de base. Afinal das contas, né? Para mim, o peso de um título no IMSA é maior do que o peso de um título na Fórmula 2. Indica que, né, o piloto que está na Fórmula 2 está no caminho certo para ter esse sucesso que, por exemplo, outros pilotos já têm. Mas eu acho que ainda estamos falando mais de potencial do que, de fato, que o Bortoleto tem conquistado, né? Acho que outro piloto que me vem à mente também puxando esse gancho de Daytona é o próprio Daniel Serra, porque ele é um piloto que tem conquistado muito na Stock Car aqui no cenário nacional, né? Sempre na briga pelo título, né? Nos últimos anos tem conquistado muitos títulos também, o Daniel Serra, sempre se mostrando ser um piloto bastante sólido, né? E além do mais, conseguiu, né, quebrar essa barreira de conquistar um título da Stock Car, sempre estava ali na disputa, mas, né, não conseguia encontrar oportunidade. Uma vez que encontrou essa janela, conquistou vários títulos em sequência e tem sido uma verdadeira força no automobilismo nacional.
E indo para os Estados Unidos, no IMSA, em corridas de endurance, é sempre o piloto a se ficar de olho. Agora também competindo pela Conquest em tempo integral, vai ser também um candidato ao título. Não teve muita sorte, digamos assim, em Daytona nesse ano, mas vem de uma vitória em 2024, nas 24 horas de Daytona. Então também é um piloto que eu colocaria nesse ranking. Bortoleto, de novo, eu não considero muito, né, porque ainda está na categoria de base, tem que se mostrar nas categorias de fato de elite, profissionais, podemos dizer assim, apesar que não gosto muito de fazer esse paralelo com o futebol, porque não tem nada a ver, mas eu enxergo muito disso de categorias de base e de categorias mais profissionais, né? Fórmula 2, Fórmula 3 entra mais nessa parte da base, mas, de novo, estamos falando de potencial e o Bortoleto com certeza pode entrar nessa discussão. O Drogovic é outro que eu quero colocar nessa lista, porque estamos falando de melhor piloto, né? Não piloto maior, digamos assim, mas se falarmos de qualidade, o Drogovic com certeza entra, mas ele precisa encontrar uma categoria para disputar em tempo integral. Talvez o bonde da Fórmula 1 já tenha passado, infelizmente, e talvez o Drogovic possa assumir um protagonismo nessas categorias de endurance, né? Tem sido a realidade mais próxima, além da Fórmula 1 para o Drugo por enquanto, né? Então, talvez seja uma possibilidade, e de novo, em termos de qualidade, eu acho que o Drogovic também entra nessa discussão. Então, eu falei aqui 4 pilotos, quem que pode ser um quinto? Gabriel Casagrande, talvez, né? Já que a gente falou de Stock Car, acho que a consistência que ele tem demonstrado também, conquistou o título mais uma vez, e tem demonstrado uma consistência desde 2021, né, que foi o primeiro título do Casagrande, agora já tricampeão. Para mim tem sido o maior nome do automobilismo nacional, né, disputando corridas aqui no Brasil. Então eu coloco o Casagrande também nessa discussão. Acho que são 5 nomes bem interessantes aí que dá para analisar assim, pensando em brasileiros. Sim, é um bom ranking e até como você citou Drogovic, e a gente sempre vê nos comentários que o pessoal sempre vem com aquilo, e o Drugo, o que vai ser do Drogovic? Bom, ele tem, por mais que ele não esteja de fato no Endurance, né, correu ali na Europa Le Mans Series no ano passado, que é uma categoria de Endurance também ali na Europa, mas de corrida grande mesmo, fez as 24 horas de Le Mans com a Cadillac, esse ano também correu com a Cadillac em Daytona, então tem uma certa aproximação ali, tem andado bem com a equipe, e a gente vê a Cadillac se aproximando da Fórmula 1, querendo fazer um projeto ali já a partir de 2026, para poder ser a 11ª equipe do grid. Você comentou aí que acha que o bonde para o Drogovic passou, eu também tenho uma opinião bem parecida com a sua, acho que a gente pode até discorrer um pouco sobre isso depois, mas você acha que eventualmente a Cadillac seria a última porta de entrada, a última chance que o Drogovic teria para entrar na Fórmula 1, por mais que a chance seja, sei lá, eventualmente remota? Eu acho que assim, é claro que qualquer surpresa pode acontecer, o mercado da Fórmula 1 é bastante imprevisível às vezes, então pode ser que surja uma oportunidade de outra equipe, mas, por exemplo, no caminho que ele está seguindo agora da Aston Martin, não vai ser por ali, né? Então, o Drogovic tem que ficar bastante atento nesse mercado da Fórmula 1, nesse cenário, para ver se aparece alguma outra oportunidade, como fez o Gabriel Bortoleto, né? Claro, estando na academia da McLaren, com tanto destaque que ele tem, deve ser uma decisão muito difícil você abrir mão de um contrato com a McLaren para ir para a Sauber. Mas ainda assim, né, ele ia se encontrar numa situação parecida com que o Drogovic está na Aston Martin, dos 2 pilotos titulares estarem ali, podendo estar por anos, né? Por mais que o Fernando Alonso já é extremamente veterano e o Lance Stroll extremamente questionável, mas a situação que os dois se encontram, o Alonso vai pensar em se aposentar só ao final de 2026 e o Stroll vai ficar ali até quando o Lawrence cansar dele, porque sinceramente não tem muita previsão para isso acontecer. Então, o Drogovic vai ter que explorar outras oportunidades, né? Não adianta ficar nesse posto de reserva da Aston Martin para sempre. Mas essa proximidade com a Cadillac abre sim uma porta para a Fórmula 1. Claro, a Cadillac também vai explorar outros nomes, né? Que não estejam, digo, dentro da Cadillac já, não que o Drogovic esteja, mas nessas participações pontuais que ele tem feito com a marca norte-americana, tem aproximado ele da Cadillac e, consequentemente, também de uma possível vaga na Fórmula 1. Então, eu acho que existe essa possibilidade sim, e é uma porta bem mais realista do que da Aston Martin. Se vai ser a última, difícil dizer, mas a tendência é que seja exatamente isso, que a Cadillac que a Cadillac vai entrar na Fórmula 1, possa considerar o Drogovic. Se o Drogovic for escolhido, ótimo, já tem uma porta de entrada aí para a Fórmula 1, por mais que já um pouco mais atrasado, digamos assim,
do que ele gostaria. Se isso não acontecer, a Cadillac já nomear 2 outros titulares, já definir quem vai ser reserva, quem vai ser piloto de teste, aí eu acho que, de fato, o Bond já vai ter passado e o Drogovic aí sim vai ter que procurar uma categoria para disputar em tempo integral, porque vai ficar muito complicado para a Fórmula 1 abrir as portas de novo. Eu concordo com você. Acho que principalmente o fato dele não estar como titular absoluto, né, numa temporada inteira em categoria alguma, talvez seja o que mais pesa contra ele. Lógico que essa relação próxima com a Cadillac coloca uma chance ali, mas não sei, né, como é uma equipe completamente nova, que vai começar uma estrutura do zero, aparentemente para o ano que vem não vai ter ali nenhuma, para os próximos anos, até 26, 27, não vai ter nenhum grande piloto que vai estar com o passe livre ali na Fórmula 1, né, porque a gente viu que teve uma grande renovação agora, tanto no grid quanto nos contratos, então já está todo mundo muito bem amarrado ali. Talvez a Cadillac queira buscar até outros pilotos mais experientes em outras categorias para poder tentar ajudar nessa parte de desenvolvimento, embora talvez a experiência que o Drugo tenha com a Aston Martin ao longo desses anos possa dar uma ajuda. Mas então a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso Paddock Sprint de hoje. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o novo clube de membros aqui do Grande Prêmio. Nós lançamos o novo clube de membros, né, o Grande Prêmio, que ele vem recheado de benefícios. Os assinantes eles têm acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint que vai ser completamente voltado para os assinantes, além de contar também com um clube de descontos que oferece vantagens em lojas de vestuário, de farmácia, de lojas de artigos esportivos e muito mais. A gente também vai oferecer, né, nesse nosso pacote do Grande Prêmio, aulas de inglês, aulas fitness, de pilates, telemedicina e assistência técnica remota de TI. Tudo isso para garantir para você uma experiência completa e diferenciada aqui no mundo do esporte motor. Então, se você tem o interesse de fazer parte dessa comunidade, é só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e escolher o plano que melhor cabe no seu bolso. O plano Pole, que é o mais básico, ele sai a R$ 9,99 por mês. O Hat-Trick sai a R$ 29,99 por mês. E o Grand Chelem sai a R$ 69,99 por mês. Bom, então o nosso Paddock Sprint dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Eu já agradeço aqui a presença e os comentários de Giovanni D'Angelo, também o Pedro Prado, que está aqui na nossa produção fazendo a coisa acontecer. Peço novamente, reforço aqui o pedido para você deixar o seu like, se tiver gostado do nosso conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Valeu!